Eu sou Roberto Nedelcio, diretor da Raido Viagens. E é bom saber que você vai fazer uma viagem com a gente. Então eu vou explicar um pouquinho da viagem que você vai fazer muito mais, logo mais. Espero que esteja bastante ansioso, porque a primeira vez que eu fui para essa região, eu fiquei bastante ansioso. Bom, nós vamos falar do Cáucaso, Caucásia, Transcaucásia ou Ciscaucásia, que na realidade é exatamente a mesma coisa. O que aconteceu? Esses três países, o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia, que pertenciam à antiga União Soviética, eles ficavam ao sul das montanhas do Cáucaso, que fica no norte da Geórgia. Então, como deram o nome dessa região, eles chamavam de Transcaucásia, que fica os países que ficam depois do Cáucaso. E também Ciscaucásia, que quer dizer a mesma coisa. Então essa região chama Transcaucásia. Mas todo mundo conhece isso como Cáucasos. Então nós vamos falar do Cáucasos. Bom, a localização do Cáucaso é justamente entre. Aqui vocês veem as montanhas do Cáucaso. Aqui está a Geórgia, esse pedaço aqui, tudo aqui é Cáucaso, né? Aqui é a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia. A Armênia atualmente é o menor país de todos. E ela tem uma briga muito séria com a Turquia por causa do genocídio que aconteceu há cerca de um século. E esse pedacinho aqui, a Armênia pertencia a todo esse pedaço, era muito grande a Armênia. E ela foi perdendo áreas todo pela União Soviética. E toda essa parte do Azerbaijão, que é muito próxima à Turquia, em questão de cultura, em questão de ligação, na realidade eles são contra os armênios. Na realidade é uma zona de bastante conflito. O Azerbaijão se dá bem com a Turquia, a Geórgia não gosta realmente da Rússia, porque a Rússia invadiu esses territórios aqui, ó. Esses territórios aqui, ó, são tudo territórios que agora são russos. Então, simplesmente, não Tbilisi não, simplesmente a Rússia invadiu e falou assim: esse território é meu a partir de agora. Então, é um território invadido. Ele expulsou todos os georgianos de lá. Então, a Geórgia se dá bem com a Rússia e não se dá bem com o Azerbaijão. E a Armênia, no meio, todo mundo não se dá bem com ninguém. Mas isso é só a introdução. Eu vou falar mais detalhes mais depois. Bom, como eu já disse, aqui é a região do Cáucaso, Caucásia. Aqui vocês veem como que era a Armênia, como era grande, e todos os países que tinham do lado. É a Albânia, não tem nada a ver com a Albânia atual. Tá? Esse país é chamado Albânia, que foi dado esse nome pelos romanos. A Ibéria, Couces, todos os nomes dessas regiões e que tinha aqui. E a Armênia vinha até quase a Mesopotâmia, tá? E vocês podem comparar entre os dois mapas que ela perdeu muito do território. Mas vamos lá. Vocês vão chegar em Azerbaijão, a cidade de Baku, que é uma cidade super moderna. Nessa época que vocês vão chegando em setembro, outubro, a temperatura vai entre 17 e 23 graus. Mas é uma época que chove bastante. Então, eu aconselho levar uma capa de chuva, ou até uma sombrinha, um guarda-chuva, que pode acontecer de dias que vão chover. Vocês podem ver que chove em média 8 a 11 dias de precipitação durante esses dias. Não quer dizer que vai chover todos os dias. Tá? Quando eu fui lá, eu fui em novembro e eu não peguei nenhum dia de chuva. Então depende muito também da sorte de vocês. E é uma umidade relativamente agradável. Mas é uma temperatura agradável, de 23, de 12 a 23 graus. O Azerbaijão é uma cultura da antiga União Soviética. Quando acabou a União Soviética, em 1991, todos esses países, o que acontecia? A União Soviética, ela distribuía as fábricas. Então, um exemplo, vou pegar um exemplo de uma indústria automobilística. Não quer dizer que é real isso. A Geórgia fazia o motor,
A Armênia fazia o pneu e o Azerbaijão fazia os bancos. Outra região, sei lá, o Uzbequistão fazia a lataria e assim por diante. Então, eles comercializavam entre eles, trocavam todos esses equipamentos, todas essas partes de um mesmo equipamento entre eles. Quando acabou a União Soviética, eles não tinham o que fazer. Então, eles ficaram numa situação muito ruim e tiveram que ser reinventados. Bom, mas voltando ao Azerbaijão. O Azerbaijão é conhecido como a terra do fogo sagrado. Ele tem quase 10 milhões de habitantes. Eles falam o azeri, muitos falam turco, porque é uma língua muito parecida, o espanhol, o inglês e o russo. O alfabeto que eles usam é o alfabeto azeri. Não tem nada a ver com os outros alfabetos. O azeri, que é muito próximo do alfabeto turco, mas não tem nada a ver com o turco também. Eles se dizem um território laico, apesar de 95% são muçulmanos, sendo esses 85% são xiitas e 15% são sunitas. Vocês vão visitar algumas mesquitas, vão ver que é bem diferente os dois, as mesquitas xiitas e sunitas. E os xiitas, normalmente, eles têm uma pedrinha que eles apoiam a cabeça para rezar. É bem interessante, mas eles não são radicais. E também eles têm muitos templos zoroastros. Vocês vão acabar visitando alguns, que é bem legal, porque muito ligado ao fogo também, porque eles tinham muita produção de gás e ainda tem muita produção de gás. A capital é Baku, que é a cidade dos ventos. Com certeza vocês vão ver o porquê essa cidade é dos ventos, porque venta muito. E eles têm uma diferença aqui do Brasil de 7 horas. São 7 horas a mais. A moeda é o manat, então $1 vale em torno de 1.700 manats aziris. Esse dinheiro é sempre bom você trocar nos aeroportos, logo que chega, ou nos próprios hotéis. Então a gente aconselha a fazer isso, não usem dólar, apesar do pessoal falar que vale a pena, que tudo, mas cada vez que vocês forem usar dólar, vocês vão estar perdendo dinheiro. Porque na conversão, você sempre perde na taxa de conversão e nunca vale a pena. Outra coisa que é interessante, se vocês observarem, o Azerbaijão faz fronteira, fica no Mar Cáspio, que é a região da Rússia. E no Mar Cáspio, o que nós temos? Nós temos muitos estrujões. Então quer dizer que o caviar no Azerbaijão é tão bom quanto o caviar russo. Aliás, muito do caviar russo também vem do Azerbaijão, que é o mesmo mar. Então vale a pena, quem gostar de caviar, provar ou quiser comprar algumas coisas, só em qualquer supermercado. Tá? Vai ser difícil vocês conseguirem ler as latinhas, os rótulos, mas qualquer supermercado vocês podem ler e vai ser bem interessante e pode achar coisa até com preços módicos. Bom, Baku é uma cidade moderna e ao mesmo tempo tradicional. Vocês vão ter a oportunidade de visitar esse centro, Aidar Aliar Cultura Center. É o nome do presidente deles. É um centro bem interessante de exposições. As fotos são muito bacanas de tirar aqui. E a arquitetura deles é feita no movimento dos ventos. O centro da cidade que vocês vão visitar também tem essas construções, esses prédios aqui no fundo coloridos, entre azul, vermelho e verde, que eles vão mudando de cor. Então tem hora que eles parecem chamas, tem hora que ele aparece tudo colorido, hora listrados. Então, é bem interessante. E tem aqui, vocês vão visitar a parte velha da cidade. Caminhar nisso à noite é uma delícia. E, inclusive, vocês têm a Torre da Donzela, que é aqui perto, vocês não podem subir nela, mas é tudo parte da parte medieval do Azerbaijão. Fazer compras, tem muitas coisas muito interessantes. Aqui é uma vista do Azerbaijão. Em volta dessa parte amarela aqui, onde está marcado, aqui ó, essa parte amarela aqui toda, é onde acontece o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Aqui são os prédios que oferecem complexos bancários, esses prédios aqui.
Então são complexos bancários, então eles vão mudando de cor. E essa parte amarela é a parte antiga da cidade, tá? E aqui tem alguns hotéis. Caminhar por essa rua é bem tranquila, bem segura. A cidade é bem tranquila, bem segura. Vocês não vão ter problema. De alimentação fácil. Quem gostar de comida turca mesclada com árabe, com hummus, com baba ganoush, e quem gostar de berinjela está feito. Com certeza você vai comer berinjela todos os dias. Mas nenhuma outra comida tem restrição, não tem nenhuma restrição de nenhuma comida. Bom, depois que vocês passearem tudo, conhecerem todas as partes do Azerbaijão, vocês vão para a Geórgia. E aqui tem um grande problema. Tem a fronteira, que vocês vão ter que fazer a fronteira a pé. Então, os ônibus, como eu falei, existe um atrito entre a Geórgia e o Azerbaijão. Então, eles não deixam os ônibus atravessarem. Então, vocês têm que atravessar carregando suas próprias malas. Mas é uma parte. E também não pode tirar foto nesse lugar. Eu tirei também de esperto, mas você não pode nem tirar foto. Mas são degraus e no canto tem um corredor para você levar a mala. Dá para levar, não é assim nada, nenhum sacrifício, mas vocês vão andar um bom tempinho aí, pelo menos uns 15, 20 minutos vocês vão andar a pé até chegar na fronteira. Quando chegar na fronteira, existem dois guichês, um para estrangeiros e outro guichê só para azíris e georgianos. Então, normalmente a fila deles é muito mais rápida que a nossa, eles são demorados na fronteira. Mas tenham paciência, vale a pena, é uma parte da viagem, tá? Vai acontecer mesmo, e tem países que são mais complicados que os outros para a questão de imigração. E não esqueçam que eles vêm de uma cultura soviética, então eles são um pouco mais burocráticos que o resto. Depois que você passou, você vai atravessar por essa rua aqui com esse asfalto tudo detalhado, aí você já vai entrar na Geórgia. Aqui é a zona neutra, desmilitarizada, e já na Geórgia a coisa é mais tranquila, e daí para frente você não tem mais nenhum problema com a fronteira, vai ser bem mais fácil. E outra coisa, a viagem tem que ser feita nessa sequência, Azerbaijão, Geórgia e Armênia. Em outra sequência você teria um problema de fronteira, então essa é a forma mais tranquila de ser feita. Bom, chegamos na Geórgia. A Geórgia, aqui é uma foto de Tbilisi, depois eu vou falar um pouco mais com ele. Mas a Geórgia, vocês vão encontrar que eles são outra cultura. Eles são ortodoxos. E aqui você vai ter também um encontro do antigo, do histórico com o moderno. Aqui é uma foto do castelo e a parte da cidade judaica da Geórgia. Bom, o nome oficial é Geórgia. Eles ficam muito bravos quando são confundidos com o estado da Geórgia dos Estados Unidos. Eles falam assim, de onde que é? Eu sou da Geórgia. Dos Estados Unidos? Nossa, se ele quer deixar um georgiano bravo, fala que ele é americano. Bom, eles são da Europa Oriental, aos pés da Montanha dos Cáucasos. A capital é Tbilisi, tem 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de habitantes. Ela ficou independente em 1917, logo quando ela se separou do Império Russo. Quando teve o czar lá, que foi assassinado, aí logo em seguida eles se libertaram do Império Russo, então eles ficaram independentes. E logo depois eles entraram para a União Soviética, tá? E ficaram de 1920 até 1991. E passaram pelo mesmo problema do Azerbaijão, como todas as outras estados da União Soviética. O patrono lá, o protetor da Geórgia, não podia ser outro senão São Jorge. A religião deles, eles são cristã ortodoxa. A língua é o georgiano, origem caucasiana, tá? Então eles não pertencem a nenhum outro grupo linguístico. Então lembra lá, né? Nós tínhamos a língua no Azerbaijão e o alfabeto típico. Nós temos uma outra língua aqui, um outro alfabeto e uma outra religião. Então, vocês vão percebendo que em poucos quilômetros já estão em duas culturas diferentes e que, de certa forma, não são muito amiguinhas. A população do país é 3,7, não é necessário visto, o dinheiro deles é o lari georgiano.
$1 vale 2.400 lares. Tá? Então, essa é uma conversão para vocês fazerem. Então, como eu já falei, né? Essas regiões aqui, toda essa região aqui, ó, de fronteira, simplesmente foi tomada pela Rússia. E o que eles fizeram? Eles construíram uma estrada, que é a estrada militar, que atravessa a Geórgia, tá? Porque os russos queriam ter acesso aos outros países de baixo, a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. Então eles acabam construindo isso aqui. Tbilisi fica mais ou menos aqui, ó, perto desse Rums Hotel aqui, ó, a região aqui, ó, onde fica Tbilisi, tá? Então essas regiões tomadas, a gente pode entrar, tudo, mas eles não deixam nenhum georgiano morar. Por um acaso nós tínhamos uma guia, que foi nossa guia, e ela falou que até 1986, isso, 1980, não, minto, 1996, ela não tinha estudado com luz elétrica na casa dela. Ela foi conhecer luz elétrica na casa dela quando ela foi estudar na Espanha. Então, você vê que esses países eles passaram uma situação bastante complicada. Bom, aqui é uma vista de Tbilisi. Então, como eu falei, aqui é o castelo, aqui é o bairro judaico, aqui é o castelo, aqui é o bairro judaico, essa parte aqui toda. E aqui, em volta do rio, tem umas partes bastante novas, né? Então, nós temos essa ponte aqui, ó, que é uma ponte que fica iluminada à noite, é muito, muito boa. Tem um centro de exposições, um convention bureau. E aqui começa a ter algumas partes novas, alguns prédios diferenciados. Então é uma cidade que a vida noturna dela é muito ativa. Vocês vindo para essa região, não era para ver daqui, mas por essa região aqui, ó, aqui nessa torre aqui onde eu acabei de fazer, tem um relógio. E toda essa região aqui à noite, você caminhar pelos barzinhos, pelas lojinhas, é muito bacana. Mas, lembrando que por volta de 11 horas da noite quase tudo fecha. Então tem que ser rápido se quiser passear. Aqui tem onde que foi tirada essa foto, tem um castelo, que é muito bonito, e uma igreja também que vale a pena vocês visitarem. Bom, a comida. De novo, romã, berinjela, esses pães estilo o naan, o naan indiano, tá? Isso aqui é um doce que é muito interessante. É uma comida da era medieval, onde são frutas secas. Pode ser uva, pode ser avelãs, frutas secas, maçã, vários tipos de frutas que eles vão mergulhando numa farinha embebida com um líquido dessa própria fruta. E depois eles colocam para secar. Fica secando por um bom tempo isso aqui. Isso é uma comida que dura anos. Então é uma comida que eles diziam que os cruzados usavam, e era uma comida bastante energética. É farinha, suco de frutas e a própria fruta, né? E aqui, ó, tem uns doces que eu não me atrevo a falar o nome, mas é uma fruta, um suco de fruta esmagado, feito que nem uma pizza, e eles dobram e você vai provando esse doce. É bastante ácido, mas é gostoso, é bem diferente. Vale a pena provar os dois, tá? Isso aqui, cada gominho desses, esse goma assim inteiro, custa em torno de 2 euros, tá? E essa fruta aqui também. Então vale a pena você provar só para conhecer. Bom, que mais a visão, né, desses doces que você vai achar em todos os lugares, e as frutas. É romã, é figo, banana eles têm, maçãs. O que eu ficava impressionado de ver os tomates. Cada tomate assim que parecia nossa, muito saboroso.
mas eram muito bonitos mesmo, os legumes e as frutas. E uma coisa particular da Geórgia, os vinhos. Olha, vale a pena comprar vinho e trazer vinho. Eles fazem vinho como os romanos faziam há 5.000 anos. Então, são vinhos artesanais que eles colocam em ânforas e deixam, às vezes, a ânfora mais enterrada ou menos enterrada no chão, e eles deixam esse vinho fermentar naturalmente, sem nenhuma adição de nenhum fermento, nenhum estimulante, nenhum estabilizante. Então são vinhos que a natureza que acaba fabricando o vinho. Olha, aconselho, pode comprar sossegado e pode trazer. Se quiserem trazer uma garrafa para mim, eu aceito, tá? Mas olha, é muito bom mesmo. É muito bom mesmo esse vinho e vale a pena mesmo. Eu trouxe, sem brincadeira, você pode trazer 12 litros, né? Ou seja, são 16 garrafas mais ou menos. Eu trouxe que 10 garrafas eu trouxe da Geórgia. E os vinhos são muito bons e vocês vão fazer degustação de vinho. Com certeza vocês vão gostar e vão querer trazer mais vinho. Então, aproveitem e bebam bastante vinho georgiano. Vocês não vão se arrepender. Bom, uma cidade que vocês vão visitar também é Gori, que é uma cidade que eles falam que é bom para ver a cidade, mas de certa forma eles têm um certo rancor dessa cidade, que essa é a cidade natal do Stalin. Vocês vão visitar o Museu do Stalin e o vagão que o Stalin andava, que é um vagão totalmente blindado. Essa catedral é a Catedral Izvestiliskoshvili. Fácil de ler. Então, é onde que eles dizem que está a túnica de Cristo e o corpo de São Nino, da Santa Nina, desculpa. Vocês vão contar a história da Santa Nina, não vou contar aqui para vocês, mas tem uma história de uma árvore envolvida que estava dentro da igreja, que cortaram, mas vocês vão ver. Vocês vão ver lá e o guia vai contar para vocês. Presta atenção que é bem interessante. Para eles, junto com São Jorge, São Nino é um dos protetores deles. É um protetor da Geórgia. Bom, e aqui não precisa nem falar, aqui é o Cáucaso. As vistas das montanhas, nevadas. Em setembro vocês vão pegar um pouquinho de neve, deve estar começando, não vai pegar tanto assim, do jeito que estava, que eu fui em novembro, mas são fantásticas. Aqui no alto, provavelmente vocês vão visitar também, não tem, depende muito do clima, tal. Aqui, ó, tem uma igreja no meio das montanhas, que você só consegue subir de 4x4, que vai ser muito interessante. Bom, aqui são as estradas, você tem uma ideia, são estradas bem rudimentares. Vocês começam a subir para o meio das montanhas do Cáucaso. Mais montanhas. Pegar o pôr do sol aqui é fantástico. Aqui é uma vista que mais para mais vocês vão se assemelhar a ver. Aqui já é outra época, que já é mais perto do verão, então está tudo verde, não tem tanta neve, mas tem essas construções, essas chaminés que são normais, que são silos para guardar mantimentos. E os pequenos povoados que você tem lá na Geórgia. Vão passar também pelo Blue Palace, que foi construído por um cônsul iraniano em 1842, tá? E depois vão para outra joia, que é Yerevan, na Armênia. Yerevan, em 2018, completou 2.800 anos. Foi no finalzinho de outubro. Então vocês vão estar à beira de completar 2.801 anos. Tá? Para pensar, 2.800 anos é muitos anos. É mais velho que Cristo. Então a cidade existia muito tempo antes do que era propriamente Cristo. Bom, lembra que eu falei para vocês? Azerbaijão, muçulmano. Geórgia, ortodoxo, né? E aqui eles são apostólicos armênios. Então, vamos visitar várias e várias igrejas. Essa foto é uma foto que eu adoro, é uma foto minha, inclusive. São 2 túmulos aqui e eu peguei esse padre,
que ele foi muito gentil em vir abrir a igreja para a gente, aqui no meio dos dois túmulos. Bom, vamos lá. Então, a República Armênia é um país que não tem costa marítima, todo mundo pegou os mares deles. Ele pertence à Eurásia, que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, ao sul do Cáucaso, ao sul da Geórgia. Ele faz fronteira com a Turquia, que ele tem conflito, com a Geórgia, que ele tem conflito mais ou menos, com o Azerbaijão, que ele tem conflito, e com o Irã, que também tem conflito. Então ele é cercado de bons amigos. A fronteira para ele atravessar, eu não falei disso da fronteira entre a Armênia e a Geórgia, é tranquila, tá? O ônibus vai até metade do caminho, aí vocês descem, o motorista passa com as malas, passa com tudo, leva as malas para o outro ônibus, vocês passam toda a fronteira, quando você passou as fronteiras, ele já deixou a mala dentro do outro ônibus, aí você verifica se a sua mala está lá dentro, tá? E normalmente não tem problema nenhum, ele só vai embora depois que tu passou todas as balas. Então a fronteira, apesar deles ter conflitos, é bem tranquilo, tá? Então, ó, apesar de estar localizada na Ásia, a Armênia possui relações sociopolíticas e culturais com a Europa. É a menor república extinta da União Soviética. A religião é cristã apostólica armênia. E ela foi, entre 1915 e 1923, ela teve o genocídio, onde foram mortos 1,5 milhão de armênios. A capital é Yerevan, a língua é o armênio e o alfabeto é outro. Então, vocês lembram? Eles passaram por 3 países, está no terceiro agora, 3 religiões, 3 idiomas e 3 alfabetos. A população de mais ou menos 3 milhões de habitantes, não é necessário visto, e a moeda é o dram armênio. Então, são 3 moedas também, e 3 cotações diferentes. Então, dizem que é uma trindade, e vocês vão visitar uma trindade. Tudo é 3 aqui. Bom, eu não vou ler o slide, mas é uma cultura de mais de 3.000 anos de história. Tá? Ela foi a primeira religião a adotar o cristianismo. Foi antes, inclusive, do que Roma, que foi em 1356. Em 1301, eles já adotaram o cristianismo. E eles começaram a fazer, eles se separaram da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, na Igreja Armênia, Apostólica Armênia, você tem 2 caminhos. Ou você vira padre e pode seguir a profissão de ser bispo, ser papa, até papa, que eles têm o papa deles também. Ou você pode ser padre, continuar sendo uma pessoa religiosa, mas você pode se casar. São os caminhos que você pode fazer. Outra coisa muito interessante, eles acreditam que você não precisa ir na igreja, como a igreja católica prega, porque a igreja católica, você tem que ir lá todo domingo para rezar. A igreja apostólica armênia, Deus está dentro de você, então você não precisa ir na igreja para rezar. Você pode rezar até tomando banho, você pode rezar. Então, são outras mentalidades, outras culturas. Eles adotaram outros livros, né? Eles adotaram o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro. Então, eles têm outras culturas que vai fazer. Um dos lugares, pontos altos, é o lago Sevan. Esse lago aqui era um lago. Essa igrejinha que está aqui do lado, desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, e tem uma ideia, o lago chegava bem próximo dele aqui. É um dos maiores lagos que tem nessa região. E o Stalin, como nas regiões em volta tinha muito ouro, o Stalin achava que tinha muito ouro no fundo desse lago. Então ele colocou bombas superpotentes e conseguiu mesmo assim abaixar 60 metros o nível desse lago. Hoje ele está 60 metros mais baixo, mas mesmo assim ele tem mais de 400 metros de profundidade.
E aí ele desistiu do projeto de esvaziar o lago. Mas que foi uma pena, porque esse lago devia ser maravilhoso. Então vocês vão visitar esse lago, vocês vão gostar. É um dos pontos altos. E ele está a uma altitude de mais de 2.000 metros de altura. Então, o lago aqui. Essa foto também é minha. Tinha uma serração aqui no fundo, foi bem interessante. Tem essa igrejinha, você pode entrar, pode visitar. Aqui é uma vista da fonte de água que tem em Yerevan. Toda noite, até umas 8 horas da noite, fica cheio de gente em volta vendo essas águas dançando. E por último, a joia que eles falam, que é o Monte Ararat, que historicamente é onde Noé encalhou a arca dele. Então, tem aquela história, é verdade, não é? Mentira, não é? Então, bom. Hoje, o Monte Ararat pertence à Turquia, um dos conflitos que deram, porque na época da União Soviética foi doado para a Turquia. Mas os armênios também não se conformam muito com isso. Então, hoje eles dizem que eles têm a melhor vista do Monte Ararat. Mas essa fronteira é fechada e não tem como chegar no Monte Ararat. Bom, pessoal. Bom, pessoal, isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. Não vai ser uma região de muito frio. O dinheiro vocês podem levar de refeição em torno, você pode contar $20 por refeição. Os vinhos, se vocês comprarem um vinho mais caro que tem lá, vocês vão gastar em torno de 5 a 6 euros. Então tem vinhos muito bons. Lógico, vai ter vinhos muito mais caros que isso. Mas se você comprar essa faixa de 5 a 6 euros, vocês não vão errar. Provem também, vocês vão provar isso muito na Armênia, um suco que parece suco de azeitona. Mas não é, é doce. Vocês vão olhar, parece azeitona, tem cheiro de azeitona. Eu não provei a fruta, mas é um líquido, ele é doce, então vale a pena provar como curiosidade. Eu realmente não gostei muito, mas acho que vale a pena provar para conhecer também. Aproveitem a viagem, vocês vão gostar muito, tenho certeza que vocês vão recomendar. E lembre-se, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, a Raido está aí e a Raido pode prover para vocês qualquer tipo de informações. Estou à disposição, um grande abraço e boa viagem a todos. Obrigado. Eu sou Roberto Nedelcio, diretor da Raido Viagens. E é bom saber que você vai fazer uma viagem com a gente. Então eu vou explicar um pouquinho da viagem que você vai fazer muito mais, logo mais. Espero que esteja bastante ansioso, porque a primeira vez que eu fui para essa região, eu fiquei bastante ansioso. Bom, nós vamos falar do Cáucaso, Caucásia, Transcaucásia ou Ciscaucásia, que na realidade é exatamente a mesma coisa. O que aconteceu? Esses três países, o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia, que pertenciam à antiga União Soviética, eles ficavam ao sul das montanhas do Cáucaso, que fica no norte da Geórgia. Então, como deram o nome dessa região, eles chamavam de Transcaucásia, que fica os países que ficam depois do Cáucaso. E também Ciscaucásia, que quer dizer a mesma coisa. Então essa região chama Transcaucásia. Mas todo mundo conhece isso como Cáucasos. Então nós vamos falar do Cáucaso. Bom, a localização do Cáucaso é justamente entre. Aqui vocês veem as montanhas do Cáucaso. Aqui está a Geórgia, esse pedaço aqui, tudo aqui é Cáucaso, né? Aqui é a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia. A Armênia atualmente é o menor país de todos. E ela tem uma briga muito séria com a Turquia por causa do genocídio que aconteceu há cerca de um século. E esse pedacinho aqui, a Armênia pertencia a todo esse pedaço, era muito grande a Armênia. E ela foi perdendo áreas todo pela União Soviética. E toda essa parte do Azerbaijão, que é muito próxima à Turquia, em questão de cultura, em questão de ligação,
Na realidade, eles são contra os armênios. Na realidade, é uma zona de bastante conflito. O Azerbaijão se dá bem com a Turquia. A Geórgia não gosta realmente da Rússia, porque a Rússia invadiu esses territórios aqui, ó. Esses territórios aqui, ó, são tudo territórios que agora são russos. Então, simplesmente, não Tbilisi não, simplesmente a Rússia invadiu e falou assim: esse território é meu a partir de agora. Então, é um território invadido. Ele expulsou todos os georgianos de lá. Então, a Geórgia se dá bem com a Rússia e não se dá bem com o Azerbaijão. E a Armênia, no meio, todo mundo não se dá bem com ninguém. Mas isso é só a introdução. Eu vou falar mais detalhes mais depois. Bom, como eu já disse, aqui é a região do Cáucaso, do Caucásia. Aqui vocês veem como que era a Armênia, como era grande, e todos os países que tinham do lado. É a Albânia, não tem nada a ver com a Albânia atual. Tá? Esse país é chamado Albânia, que foi dado esse nome pelos romanos. A Ibéria, Colchis, essas regiões e que tinha aqui. E a Armênia vinha até quase a Mesopotâmia, tá? E vocês podem comparar entre os dois mapas que ela perdeu muito do território. Mas vamos lá. Vocês vão chegar em Azerbaijão, a cidade de Baku, que é uma cidade super moderna. Nessa época que vocês vão chegando em setembro, outubro, a temperatura vai entre 17 e 23 graus. Mas é uma época que chove bastante. Então, eu aconselho levar uma capa de chuva, ou até uma sombrinha, um guarda-chuva, que pode acontecer de dias que vão chover. Vocês podem ver que chove em média 8 a 11 dias de precipitação durante esses dias. Não quer dizer que vai chover todos os dias, tá? Quando eu fui lá, eu fui em novembro e eu não peguei nenhum dia de chuva. Então, depende muito também da sorte de vocês. E é uma umidade relativamente agradável, mas é uma temperatura agradável, de 23, de 12 a 23 graus. O Azerbaijão é uma cultura da antiga União Soviética. Quando acabou a União Soviética, em 1991, todos esses países, o que acontecia? A União Soviética, ela distribuía as fábricas. Então, vou pegar um exemplo de uma indústria automobilística. Não quer dizer que é real isso. A Geórgia fazia o motor, a Armênia fazia o pneu e o Azerbaijão fazia os bancos. Outra região, sei lá, o Uzbequistão fazia a lataria e assim por diante. Então, eles comercializavam entre eles, trocavam todos esses equipamentos, todas essas partes de um mesmo equipamento entre eles. Quando acabou a União Soviética, eles não tinham o que fazer. Então, eles ficaram numa situação muito ruim e tiveram que ser reinventados. Bom, mas voltando ao Azerbaijão. O Azerbaijão é conhecido como a terra do fogo sagrado. Ele tem quase 10 milhões de habitantes. Eles falam o azeri, muitos falam turco, porque é uma língua muito parecida, o espanhol, o inglês e o russo. O alfabeto que eles usam é o alfabeto azeri. Não tem nada a ver com os outros alfabetos. O azeri, que é muito próximo do alfabeto turco, mas não tem nada a ver com o turco também. Eles se dizem um território laico, apesar de 95% são muçulmanos, sendo esses 85% são xiitas e 15% são sunitas. Vocês vão visitar algumas mesquitas, vão ver que é bem diferente os dois, as mesquitas xiitas e sunitas. E os xiitas, normalmente, eles têm uma pedrinha que eles apoiam a cabeça para rezar. É bem interessante, mas eles não são radicais. E também eles têm muitos templos zoroastros. Vocês vão acabar visitando alguns, que é bem legal, porque muito ligado ao fogo também, porque eles tinham muita produção de gás e ainda tem muita produção de gás. A capital é Baku, que é a cidade dos ventos. Com certeza vocês vão ver por que essa cidade é dos ventos, porque venta muito. E eles têm uma diferença aqui do Brasil de 7 horas. São 7 horas a mais. A moeda é o manat, então $1 vale em torno de 1.700 manates aziris.
Esse dinheiro é sempre bom você trocar nos aeroportos, logo que chega, ou nos próprios hotéis. Então a gente aconselha a fazer isso, não usem dólar, apesar do pessoal falar que vale a pena, que tudo, mas cada vez que vocês forem usar dólar, vocês vão estar perdendo dinheiro. Porque na conversão, você sempre perde na taxa de conversão e nunca vale a pena. Outra coisa que é interessante, se vocês observarem, o Azerbaijão faz fronteira, fica no Mar Cáspio, que é a região da Rússia. E no Mar Cáspio, o que nós temos? Nós temos muitos estrujões. Então quer dizer que o caviar no Azerbaijão é tão bom quanto o caviar russo. Aliás, muito do caviar russo também vem do Azerbaijão, que é o mesmo mar. Então vale a pena, quem gostar de caviar, provar ou quiser comprar algumas coisas, só em qualquer supermercado. Tá? Vai ser difícil vocês conseguirem ler as latinhas, os rótulos, mas qualquer supermercado vocês podem ler e vai ser bem interessante e pode achar coisa até com preços módicos. Bom, Baku é uma cidade moderna e ao mesmo tempo tradicional. Vocês vão ter a oportunidade de visitar esse centro, Aidar Aliar Cultura Center. É o nome do presidente deles. É um centro bem interessante de exposições. As fotos são muito bacanas de tirar aqui. E a arquitetura deles é feita no movimento dos ventos. O centro da cidade que vocês vão visitar também tem essas construções, esses prédios aqui no fundo coloridos, entre azul, vermelho e verde, que eles vão mudando de cor. Então tem hora que eles parecem chamas, tem hora que ele aparece tudo colorido, hora listrados. Então, é bem interessante. E tem aqui, vocês vão visitar a parte velha da cidade. Caminhar nisso à noite é uma delícia. E inclusive vocês têm a Torre da Donzela, que é aqui perto, vocês não podem subir nela, mas é tudo parte da parte medieval do Azerbaijão. Fazer compras, tem muitas coisas muito interessantes. Aqui é uma vista do Azerbaijão. Em volta dessa parte amarela aqui, onde está marcado, aqui ó, essa parte amarela aqui toda, é onde acontece o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Aqui são os prédios que eu falei, são complexos bancários, esses prédios aqui. Então são complexos bancários, então eles vão mudando de cor. E essa parte amarela é a parte antiga da cidade, tá? E aqui tem alguns hotéis. Caminhar por essa rua é bem tranquila, bem segura. A cidade é bem tranquila, bem segura. Vocês não vão ter problema. De alimentação fácil. Quem gostar de comida turca, mesclada com árabe, com hummus, com baba ganoush, e quem gostar de berinjela, está feito. Com certeza você vai comer berinjela todos os dias. Mas nenhuma outra comida tem restrição, não tem nenhuma restrição de nenhuma comida. Bom, depois que vocês passearem tudo, conhecerem todas as partes do Azerbaijão, vocês vão para a Geórgia. E aqui tem um grande problema. Tem a fronteira, que vocês vão ter que fazer a fronteira a pé. Então, os ônibus, como eu falei, existe um atrito entre a Geórgia e o Azerbaijão. Então eles não deixam os ônibus atravessarem. Então vocês têm que atravessar carregando suas próprias malas. Mas é uma parte... E também não pode tirar foto nesse lugar. Eu tirei também de esperto, mas você não pode nem tirar foto. Mas são degraus e no canto tem um corredor para você levar a mala. Dá para levar, não é assim nada, nenhum sacrifício, mas vocês vão andar um bom tempinho aí, pelo menos uns 15, 20 minutos vocês vão andar a pé até chegar na fronteira. Quando chegar na fronteira, existem 2 guichês. Um para estrangeiros e outro guichê só para aziris e georgianos. Então, normalmente a fila deles é muito mais rápida que a nossa, eles são demorados na fronteira. Mas tenham paciência, vale a pena. É uma parte da viagem, tá? Vai acontecer mesmo, e tem países que são mais complicados que os outros para a questão de imigração. E não esqueçam que eles vêm de uma cultura soviética, então eles são um pouco mais burocráticos que o resto. Depois que você passou, você vai atravessar por essa rua aqui com esse asfalto tudo detilhado, aí você já vai entrar na Geórgia.
que é a zona neutra, desmilitarizada, e já na Geórgia a coisa é mais tranquila, e daí para frente você não tem mais nenhum problema com a fronteira, vai ser bem mais fácil. E outra coisa, a viagem tem que ser feita nessa sequência, Azerbaijão, Geórgia e Armênia. Em outra sequência você teria um problema de fronteira, então essa é a forma mais tranquila de ser feita. Bom, chegamos na Geórgia. A Geórgia, aqui é uma foto de Tbilisi, depois eu vou falar um pouco mais com ele. Mas a Geórgia, vocês vão encontrar que eles são outra cultura. Eles são ortodoxos. E aqui você vai ter também o encontro do antigo, do histórico com o moderno. Aqui é uma foto do castelo e a parte da cidade judaica da Geórgia. Bom, o nome oficial é Geórgia. Eles ficam muito bravos quando são confundidos com o estado da Geórgia dos Estados Unidos. Eles falam assim, de onde que é? Eu sou da Geórgia. Dos Estados Unidos? Nossa, se ele quer deixar um georgiano bravo, fala que ele é americano. Bom, eles são da Europa Oriental, aos pés da Montanha dos Cáucasos. A capital é Tbilisi, tem 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de habitantes. Ela ficou independente em 1917, logo quando ela se separou do Império Russo. Quando teve o czar lá, que foi assassinado, aí logo em seguida eles se libertaram do Império Russo, então eles ficaram independentes. E logo depois eles entraram para a União Soviética, tá? E ficaram de 1920 até 1991. E passaram pelo mesmo problema do Azerbaijão, como todas as outras estados da União Soviética. O patrono lá, o protetor da Geórgia, não podia ser outro senão São Jorge. A religião deles, eles são cristã ortodoxa. A língua é o georgiano, origem caucasiana, tá? Então eles não pertencem a nenhum outro grupo linguístico. Então lembra lá, né? Nós tínhamos a língua no Azerbaijão e o alfabeto típico. Nós temos uma outra língua aqui, um outro alfabeto e uma outra religião. Então, vocês vão percebendo que em poucos quilômetros já estão em duas culturas diferentes e que, de certa forma, não são muito amiguinhas. A população do país é 3,7, não é necessário visto, o dinheiro deles é o lari georgiano. $1 vale 2.400 lares. Tá? Então, essa é uma conversão para vocês fazerem. Então, como eu já falei, né? Essas regiões aqui, toda essa região aqui, ó, de fronteira, simplesmente foi tomada pela Rússia. E o que eles fizeram? Eles construíram uma estrada, que é a estrada militar, que atravessa a Geórgia, tá? Porque os russos queriam ter acesso aos outros países de baixo, a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. Então eles acabam construindo isso aqui. Tbilisi fica mais ou menos aqui, ó, perto de Sirunz, hotel aqui, ó, a região aqui, ó, onde fica Tbilisi. Tá? Então, essas regiões tomadas, a gente pode entrar, tudo, mas eles não deixam nenhum georgiano morar. Por um acaso, nós tínhamos uma guia, que foi nossa guia, e ela falou que até 1986, isso, 1996, ela não tinha estudado com luz elétrica na casa dela. Ela foi conhecer luz elétrica na casa dela quando ela foi estudar na Espanha. Então, você vê que esses países eles passaram uma situação bastante complicada. Bom, aqui é uma vista de Tbilisi. Então, como eu falei, aqui é o castelo, aqui é o bairro judaico, aqui é o castelo, aqui é o bairro judaico, essa parte aqui toda. E aqui, em volta do rio, tem umas partes bastante novas, né? Então, nós temos essa ponte aqui, ó, que é uma ponte que fica iluminada à noite, é muito, muito boa. Tem um centro de exposições, um convention bureau.
E aqui começa a ter algumas partes novas, alguns prédios diferenciados. Então é uma cidade que a vida noturna dela é muito ativa. Vocês vindo para essa região, não vai dar para ver daqui, mas por essa região aqui, ó, aqui nessa torre aqui onde eu acabei de fazer, tem um relógio. E toda essa região aqui à noite, você caminhar pelos barzinhos, pelas lojinhas, é muito bacana. Mas, lembrando que por volta de 11 horas da noite quase tudo fecha. Então tem que ser rápido se quiser passear. Aqui tem onde que foi tirada essa foto, tem um castelo, que é muito bonito, e uma igreja também que vale a pena vocês visitarem. Bom, a comida. De novo, romã, berinjela, esses pães estilo o naan, o naan indiano, tá? Isso aqui é um doce que é muito interessante. É uma comida da era medieval, onde são frutas secas. Pode ser uva, pode ser avelãs, frutas secas, maçã, vários tipos de frutas que eles vão mergulhando numa farinha embebida com um líquido dessa própria fruta. E depois eles colocam para secar. Fica secando por um bom tempo isso aqui. Isso é uma comida que dura anos. Então é uma comida que eles diziam que os cruzados usavam, e era uma comida bastante energética. É farinha, suco de frutas e a própria fruta, né? E aqui, ó, tem uns doces que eu não me atrevo a falar o nome, mas é uma fruta, um suco de fruta esmagado, feito que nem uma pizza, e eles dobram e você vai provando esse doce. É bastante ácido, mas é gostoso, é bem diferente. Vale a pena provar os dois, tá? Isso aqui, cada gominho desses, esse goma assim inteiro, custa em torno de 2 euros, tá? E essa fruta aqui também. Então vale a pena você provar só para conhecer. Bom, que mais a visão, né, desses doces que você vai achar em todos os lugares, e as frutas. É romã, é figo, banana eles têm, maçãs. O que eu ficava impressionado de ver os tomates. Cada tomate assim que parecia nossa, muito saboroso. Mas eram muito bonitos mesmo, os legumes e as frutas. E uma coisa particular da Geórgia, os vinhos. Olha, vale a pena comprar vinho e trazer vinho. Eles fazem vinho como os romanos faziam há 5.000 anos. Então, são vinhos artesanais que eles colocam em ânforas e deixam, às vezes, a ânfora mais enterrada ou menos enterrada no chão. E eles deixam esse vinho fermentar naturalmente, sem nenhuma adição de nenhum fermento, nenhum estimulante, nenhum estabilizante. Então são vinhos que a natureza que acaba fabricando o vinho. Olha, aconselho, pode comprar sossegado e pode trazer. Se quiserem trazer uma garrafa para mim, eu aceito, tá? Mas olha, é muito bom mesmo. É muito bom mesmo esse vinho e vale a pena mesmo. Eu trouxe, sem brincadeira, você pode trazer 12 litros, né? Ou seja, são 16 garrafas mais ou menos. Eu trouxe que 10 garrafas eu trouxe da Geórgia. E os vinhos são muito bons e vocês vão fazer degustação de vinho. Com certeza vocês vão gostar e vão querer trazer mais vinho. Então aproveitem e bebam bastante vinho georgiano. Vocês não vão se arrepender. Bom, uma cidade que vocês vão visitar também é Gori, que é uma cidade que eles falam que é bom para ver a cidade, mas de certa forma eles têm um certo rancor dessa cidade, que essa é a cidade natal do Stalin. Vocês vão visitar o Museu do Stalin e o vagão que o Stalin andava, que é um vagão totalmente blindado. Essa catedral é a Catedral Izvestiliskoshvili. Fácil de ler. Então, é onde que eles dizem que está a túnica de Cristo e o corpo de São Nino, da Santa Nina, desculpa. Vocês vão contar a história da Santa Nina, não vou contar aqui para vocês, mas tem uma história de uma árvore envolvida que estava dentro da igreja, que cortaram,
Mas vocês vão ver lá e o guia vai contar para vocês. Presta atenção que é bem interessante. Para eles, junto com São Jorge, São Nino é um dos protetores deles, é um protetor da Geórgia. Bom, e aqui não precisa nem falar, aqui é o Cáucaso. As vistas das montanhas, nevadas. Em setembro vocês vão pegar um pouquinho de neve, deve estar começando, não vai pegar tanto assim, do jeito que estava, que eu fui em novembro, mas são fantásticas. Aqui no alto, provavelmente vocês vão visitar também, não tem, depende muito do clima, tal. Aqui, ó, tem uma igreja no meio das montanhas, que você só consegue subir de 4x4, que vai ser muito interessante. Bom, aqui são as estradas, você tem uma ideia, são estradas bem rudimentares. Vocês começam a subir para o meio das montanhas do Cáucaso. Mais montanhas. Pegar o pôr do sol aqui é fantástico. Aqui é uma vista que mais para mais vocês vão se assemelhar a ver. Aqui já é outra época, que já é mais perto do verão, então está tudo verde, não tem tanta neve. Vai ter essas construções, essas chaminés, que são normais, que são silos para guardar mantimentos. E os pequenos povoados que você tem lá na Geórgia. Vão passar também pelo Blue Palace, que foi construído por um cônsul iraniano em 1842, tá? E depois vão para outra joia, que é Yerevan, na Armênia. Yerevan, em 2018, completou 2.800 anos. Foi no finalzinho de outubro. Então vocês vão estar à beira de completar 2.801 anos. Tá? Para pensar, 2.800 anos é muitos anos. É mais velho que Cristo. Então a cidade existia muito tempo antes do que era propriamente Cristo. Bom, lembra que eu falei para vocês? Azerbaijão muçulmano, Geórgia ortodoxo, né? E aqui eles são apostólicos armênios. Então, vamos visitar várias e várias igrejas. Essa foto é uma foto que eu adoro, é uma foto minha, inclusive. São dois túmulos aqui e eu peguei esse padre, que ele foi muito gentil em vir abrir a igreja para a gente, aqui no meio dos dois túmulos. Bom, vamos lá. Então, a República Armênia é um país que não tem costa marítima. Todo mundo pegou os mares deles. Ele pertence à Eurásia, que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, ao sul do Cáucaso, ao sul da Geórgia. Ele faz fronteira com a Turquia, que ele tem conflito, com a Geórgia, que ele tem conflito mais ou menos, com o Azerbaijão, que ele tem conflito, e com o Irã, que também tem conflito. Então ele é cercado de bons amigos. A fronteira para ele atravessar, eu não falei disso da fronteira entre a Armênia e a Geórgia, é tranquila, tá? O ônibus vai até metade do caminho, aí vocês descem, o motorista passa com as malas, passa com tudo, leva as malas para o outro ônibus, vocês passam toda a fronteira, quando você passou as fronteiras, ele já deixou a mala dentro do outro ônibus, aí você verifica se a sua mala está lá dentro, tá? E normalmente não tem problema nenhum, ele só vai embora depois que tu passou todas as malas. Então a fronteira, apesar deles ter conflito, é bem tranquilo, tá? Então, ó, apesar de estar localizada na Ásia, a Armênia possui relações sociopolíticas e culturais com a Europa. É a menor república extinta da União Soviética. A religião é cristã apostólica armênia. E ela foi, entre 1915 e 1923, ela teve o genocídio, onde foram mortos 1,5 milhão de armênios. A capital é Yerevan, a língua é o armênio e o alfabeto é outro. Então, vocês lembram? Eles passaram por 3 países, estão no terceiro agora, 3 religiões, 3 idiomas e 3 alfabetos. A população de mais ou menos 3 milhões de habitantes, não é necessário visto,
e a moeda é o dram armênio. Então são três moedas também e três cotações diferentes. Então dizem que é uma trindade. E vocês vão visitar uma trindade. Tudo é três aqui. Bom, eu não vou ler o slide, mas é uma cultura de mais de 3.000 anos de história. Tá? Ela foi a primeira religião a adotar o cristianismo. Foi antes, inclusive, do que Roma, que foi em 1356. Em 1301, eles já adotaram o cristianismo. E eles começaram a fazer, eles se separaram da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, na Igreja Armênia, Apostólica Armênia, você tem dois caminhos. Ou você vira padre e pode seguir a profissão de ser bispo, ser papa, até papa, que eles têm o papa deles também. Ou você pode ser padre, continuar sendo uma pessoa religiosa, mas você pode se casar. São os caminhos que você pode fazer. Outra coisa muito interessante, eles acreditam que você não precisa ir na igreja, como a igreja católica prega, porque a igreja católica, você tem que ir lá todo domingo para rezar. A igreja apostólica armênia, Deus está dentro de você. Então você não precisa ir na igreja para rezar. Você pode rezar até tomando banho, você pode rezar. Então, são outras mentalidades, outras culturas. Eles adotaram outros livros, né? Eles adotaram o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro. Então, eles têm outras culturas que vai fazer. Um dos lugares, pontos altos, é o lago Sevan. Esse lago aqui era um lago. Essa igrejinha que está aqui do lado, desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, e tem uma ideia, o lago chegava bem próximo dele aqui. É um dos maiores lagos que tem nessa região. E o Stalin, como nas regiões em volta tinha muito ouro, o Stalin achava que tinha muito ouro no fundo desse lago. Então ele colocou bombas super potentes e conseguiu mesmo assim abaixar 60 metros o nível desse lago. Hoje ele está 60 metros mais baixo, mas mesmo assim ele tem mais de 400 metros de profundidade. E aí ele desistiu do projeto de esvaziar o lago, mas que foi uma pena, porque esse lago devia ser maravilhoso. Então vocês vão visitar esse lago, vocês vão gostar. É um dos pontos altos, e ele está a uma altitude de mais de 2.000 metros de altura. Então, o lago aqui. Essa foto também é minha. Tinha uma serração aqui no fundo, foi bem interessante. Tem essa igrejinha, você pode entrar, pode visitar. Aqui é uma vista da fonte de água que tem em Yerevan. Toda noite, até umas 8 horas da noite, fica cheio de gente em volta, vendo essas águas dançando. E por último, a joia que eles falam, que é o Monte Ararat, que historicamente é onde Noé encalhou a arca dele. Então, tem aquela história, é verdade, não é? Mentira, não é? Então, bom. Hoje, o Monte Ararat pertence à Turquia, um dos conflitos que deram, porque na época da União Soviética foi doado para a Turquia. Mas os armênios também não se conformam muito com isso. Então, hoje eles dizem que eles têm a melhor vista do Monte Ararat. Mas essa fronteira é fechada e não tem como chegar no Monte Ararat. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. Não vai ser uma região de muito frio. O dinheiro vocês podem levar de refeição em torno, você pode contar $20 por refeição. Os vinhos, se vocês comprarem um vinho mais caro que tem lá, vocês vão gastar em torno de 5 a 6 euros. Então tem vinhos muito bons. Lógico, vai ter vinhos muito mais caros que isso. Mas se você comprar essa faixa de 5 a 6 euros, vocês não vão errar. Provem também, vocês vão provar isso muito na Armênia, um suco que parece suco de azeitona, mas não é, é doce. Vocês vão olhar, parece azeitona, tem cheiro de azeitona. Eu não provei a fruta, mas é um líquido, ele é doce, então vale a pena provar.
como curiosidade. Eu realmente não gostei muito, mas acho que vale a pena provar para conhecer também. Aproveitem a viagem, vocês vão gostar muito, tenho certeza que vocês vão recomendar. E lembre-se, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, a Raido está aí e a Raido pode prover para vocês qualquer tipo de informações. Estou à disposição. Um grande abraço e boa viagem a todos. Obrigado.